Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao perfil Alessandro Moreno. Hoje vamos tratar de um assunto interessante, não é polêmico, mas com certeza você vai gostar, porque eu farei de forma bem didática, fundamentada e deixando aqui uma referência na descrição para você poder consultar. Todos sabem que recentemente eu, indignado com algumas questões relacionadas à política na nossa cidade, fiz um vídeo resposta às falas bem acentuadas do doutor Alisson, advogado em nossa cidade, que chamou um tanto a atenção não só mesmo do operador do direito, mas também daqueles que frequentam o meu canal. Tem a ver com não vou chamar de doutor quem não tem doutorado, doutorado nada. Essa foi uma expressão que, na verdade, não teve o objetivo de ofensa, mas apenas declarar algo que, de fato, está consolidado dentro da academia, bem como também dentro da judicatura brasileira. Quero mandar um abraço super especial ao advogado, jurista, doutor Alisson Cardoso, por me receber em seu escritório, batermos um papo super bacana. Foi muito bom os momentos ali, trocando ideias e aprendendo um pouco mais. Entretanto, todavia, com todas as adversativas, eu me sinto ainda no direito de poder vir aqui e esclarecer algo importante para a minha audiência. Sim, você não deve, não tem a obrigação de chamar ninguém absolutamente que não tenha doutorado de doutor. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro absolutamente nada que possa fazer com que você seja punido, ou seja, não há nenhuma norma legal que te obrigue a chamar qualquer pessoa de doutor. Tampouco simplesmente não querer tratar como doutor quem não tenha doutorado. Ou seja, não é os fundamentos de uma tradição da OAB que vai determinar o que pode ou não pode, e sim a nossa legislação. Então fique comigo, vem para cá porque o Alessandro Moreno responde tal cara. Muito bem, para começar a minha abordagem, eu quero apresentar para você esse ilustre jurista que você está vendo aí, de carreira, que publicou nada mais do que em torno de 300 artigos dentro da atividade acadêmica, entre livros e muitos trabalhos desenvolvidos em prol da docência. Professor doutor Marco Antônio Ribeiro Tura. Ele tem 41 anos de idade, ele é membro vitalício do Ministério Público da União, doutor em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é mestre em Direito Público e Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele também é professor visitante na Universidade de São Paulo, ex-presidente da Associação Americana de Juristas e ex-titular do Instituto dos Advogados Brasileiros e ex-titular da Comissão de Reforma do Poder Judiciário da Ordem dos Advogados do Brasil. Sim, este é o meu convidado de hoje, para que a gente possa mostrar que não tem essa de doutor, não. E, por causa da vaidade de alguns operadores do direito, e bem como também dos que estão no âmbito da magistratura, infelizmente a sociedade está vivendo cada vez mais subserviente. Um código de linguagem, de erudição ou de paradigmas são estabelecidos de modo a fazer com que haja cada vez mais uma dissolução de classes. Significa dizer, aqueles que já estão à margem de um código de linguagem, já estão à margem absolutamente de uma categoria social, acabam se vendo absolutamente mais ainda afastada. Por quê? Porque aqueles que não possuem tal titulação, vaidosamente defendem que devem ser tratados desta forma. Agora, antes de começar aqui a minha abordagem, eu gostaria de te convidar a assistir um vídeo comigo. Sim, um vídeo que vai nos mostrar bem o retrato do Brasil. E por quê?
o José venha público poder orientar a você sobre este tema. Olha, você vai estar acompanhando comigo agora um vídeo de uma juíza de Santa Catarina. Veja o comportamento desta juíza, sua imposição e como ela tratou uma testemunha. Eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado. Mas se o senhor não fizer isso, a audiência... Bem, minha gente, eu não vou nem continuar, porque este caso teve uma repercussão muito grande e uma vergonha para a magistratura. Porque, afinal, eu pergunto, até que ponto um magistrado ou um advogado deve impor uma agenda vernacular ou de tratamento? Ou simplesmente, muitas vezes, até mesmo agir nos meandros da própria lei e do seu direito de exigir uma forma de tratamento. Então vem comigo, vamos ao que interessa para que a gente possa agora matar a cobra e mostrá-la morta. Vou trazer para você o que diz a lei de 11 de agosto de 1827, ok? Responsável pela criação dos cursos jurídicos no Brasil. E em seu 9º artigo diz, com todas as letras, os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos, com aprovação, conseguirão o grau de bacharéis formados. Haverá também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem com os requisitos que se especificarem nos estatutos que devem formar-se. E só os que obtiverem poderão ser escolhidos para... Lentes, você observou? Ok, tá aí para você. Vamos traduzir de maneira ímpar, para não restar dúvida. Com meus sinceros respeito, data vênia, tanto à magistratura, sobretudo de Itaocara, aos operadores do direito que prestam um importante e relevante serviço em prol dos menos favorecidos. Não é uma ofensa, é apenas uma forma didática de tentar desobstruir o que nós estamos vendo, infelizmente, por parte da advocacia e de alguns que apelam, às vezes, até para a justiça, quando, infelizmente, não conseguem entender o que está por trás de tudo isso. Vamos lá. A conclusão do curso de 5 anos é o requisito para bacharéis, não doutores. Cumprimento dos requisitos especificados nos estatutos, doutor, ou seja, obtenção de título de doutor, simplesmente após a defesa de uma tese de doutorado por uma banca avaliada por doutores, ok? E lembrando, sobre a questão de candidatura alente, ou seja, para docente, pré-requisito para ser professor titular. Portanto, também há necessidade de postulação e defesa também de teses, ok? Justamente de acordo com os estatutos das respectivas faculdades de direitos existentes naqueles tempos em São Paulo. Beleza? E outra, a Ordem dos Advogados do Brasil só veio a existir com seus estatutos que não são acadêmicos nos anos 30. Portanto, agora nós vamos começar a explicar para você o porquê você não tem que chamar absolutamente advogado de doutor, dentista de doutor, médico, clínico geral, absolutamente, a menos se ele tiver prestado um doutorado. Vamos entender a origem do termo e aqui, de forma muito respeitosa, refutar quem se ofende por não ser tratado de doutor ou por alguém simplesmente dizer, olha,
você não é doutor. Eu vou chamar de doutor quem eu entendo que tem doutorado. Captou? E absolutamente nenhum juiz, nesse sentido, né, poderá criar um novo tipo penal, incriminador, para alguém que diga que não vai chamar uma pessoa de doutor. Vamos lá, a origem do termo. E aqui eu, de alguma forma, estou dialogando com os operadores do direito que acreditam que não serem tratados de doutor ou doutores é uma ofensa. Não, vamos lá. O título de doutor só foi formalizado por meio das primeiras universidades criadas no mundo no fim do século XI. Isso mesmo, sobretudo na Europa. Na época, o termo era relacionado, por incrível que pareça, aos doutores em teologia ou filosofia. Esses, na verdade, eram tratados assim porque atuavam como professores, logo após uma complementação de estudos. Então, eles eram considerados aptos a ensinarem. Somente mais tarde, a Universidade da Bolonha, na Itália, foi responsável para trazer a ideia sobre os estudiosos do direito romano, que eram os chamados leges, ou os legistas, aqui, de operadores do direito, tá bom? Eles recebiam um título de doutor em leis. Olha só, que também passaram a ser professores. Eles se tornavam funcionários públicos, eles estudavam, redigiam leis, implementavam as documentações, nada mais do que isso. A partir de então, o título doutor passou a se popularizar em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, se tornou muito comum por meio das primeiras escolas de medicina, inclusive no século XIX, dar-se o título, tá bom, de doutor a quem concluiu uma faculdade de medicina, salvo quando doutor defenderem uma tese. Então nós temos aqui todo um hábito. Eu quero trazer, inclusive, uma declaração que foi feita pelo advogado, jurista e professor de direito da USP, doutor Otávio Luiz Rodrigues. Por quê? Tem doutorado. Ele afirma, inclusive, em várias publicações, que é incomum que as pessoas usem termos equivalentes ao doutor, mesmo em outros países, para identificar profissionais. Entretanto, eles lá são considerados conselheiros, licenciados, bacharéis ou, diretamente, o que aqui no Brasil se chama advogado. Num bate-papo maravilhoso que me serviu de base para poder justificar minhas falas em relação simplesmente a não chamar um advogado de doutor, um médico de doutor, ou seja lá quem for sem doutorado de doutor, está no âmbito aqui do decreto de Dom Pedro I. Esse decreto, inclusive, ele é utilizado por alguns que portam a OAB e, de alguma forma, querem ser tratados como doutor. Então, veja, no centro da própria discussão de advogados, sobretudo aqui no Brasil, tem-se a ideia de que os advogados são doutores, simplesmente porque Dom Pedro, ali em 1827, traz propriamente a ideia, ou a tese, ou a lei, ou a norma, ou simplesmente o costume de que aqueles que se formassem em ciências jurídicas deveriam ser tratados como doutores, ou serem considerados. Mas serem considerados não significa ser um doutor. É simplesmente uma questão de alguém considerar ou não considerar, ok? Assim, o uso do termo doutor foi se tornando cada vez mais popular. Mas houve a queda do Império Romano e, portanto, houve mudanças nas leis, na própria legislação do país, inclusive aqui no Brasil. Desde 1827, veja, absolutamente, os títulos chamados doutores não são considerados mais válidos ou fundamentados ou normativos para advogados. Não, evidentemente que não. Ainda que alguns
se utilizem do título de doutores dentro de um ambiente de atividade jurídica, fora da academia. Isso porque alguns ainda querem justificar o decreto de Dom Pedro I como algo básico e que, portanto, a OAB tomou, e se um advogado não for chamado de doutor, portanto, é uma ofensa à sua dignidade ou à sua honra. Para que não é nada disso. Não vai colar. Não vamos inventar absolutamente um tipo incriminador na nossa legislação, judicializando a linguagem e o costume. Não dá. Ok? Veja que o próprio Otávio Rodrigues deixou claro que o decreto não tem validade. O homem com uma vasta produção acadêmica, ele não só tem uma OAB, ele é professor universitário. E ele declarou, inclusive, em vários artigos, que não houve absolutamente uma revogação expressa do decreto, simplesmente por quê? Porque as legislações posteriores já passaram a tratar de títulos acadêmicos, e o próprio título de doutor passou a ser concedido somente a pessoas que possuem doutorado. Portanto, meus ilustres amigos operadores do direito, nós temos tantas coisas para nos preocuparmos, sabe? Vamos deixar a vaidade de lado, vamos deixar o eu de lado e entender que quanto menos formos e mais absolutamente nos tornarmos o outro, nós conseguiremos manter uma boa relação, sobretudo daqueles que dependem de um bom advogado para representar os seus interesses. Veja que o próprio Otávio, ele diz que absolutamente nenhum desses advogados são chamados prerrogativamente como doutores. Significa dizer, há apenas uma tradição, é um costume linguístico que não foi abandonado. Portanto, declarar que um advogado está sendo ofendido porque foi chamado de doutor, infelizmente é uma ofensa ao próprio ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo até mesmo a cultura linguística que nós adotamos. Não dá. Eu quero trazer o depoimento do defensor público Renan, também com uma carreira ilibada. O link vai ficar aqui na descrição, ok? Esse Renan, ele ficou muito famoso no Brasil porque ele destacou uma plaquinha no seu gabinete, na entrada da defensoria, dizendo: defensor não é doutor, não é excelência, não é senhor, é simplesmente defensor. Ou seja, eu sou Renan. E isso teve uma repercussão muito grande. É claro que não vou aqui deferir uma crítica ou um ataque de forma generalizada à classe da advocacia brasileira, nem tampouco da magistratura, mas fato é que todo formando ou graduado em direito já se sente um semideus, já se acha simplesmente como parte de uma classe social hierarquizada e que, portanto, deve ser tratado desta forma. Significa, eu não estou aqui dizendo, ilustríssimos advogados, que nós não devamos, de forma respeitosa, dentro de determinado ambiente, nos tratarmos com os pronomes, como devemos. Não estou falando de uma batalha formal. O que me deixa muito chateado, senhores, muito, ainda mais depois de algo que eu tomei ciência, infelizmente, é quando algumas pessoas ainda não conseguiram compreender isso. Sabe, você querer forçar alguma coisa e mesmo demonstrando que aquilo não tem certo valor, mas você ainda assim diz, não, eu não fui chamado de doutor. Vocês estão conseguindo entender? O que eu estou fazendo aqui é apenas um apelo. É apenas um apelo a você, operador do direito. Eu quero trazer algo para vocês. No ano de 2016, eu me dedicava a uma pesquisa para o mestrado, preparando o meu projeto. Mas eu não pude dar seguimento. E orientado pela minha professora na época
de hermenêutica jurídica, após ler um trabalho meu em hermenêutica bíblica, me deu várias indicações bibliográficas e referenciais teóricos para que eu pudesse produzir o meu livro que está aqui hoje, lido por advogados, promotores, pessoas de vários estados, autoridades do mundo acadêmico, do direito, da filosofia, hoje leem este livro. E eu aqui neste livro falava justamente sobre isso. O meu artigo da minha pós-graduação, o antagonismo do Estado divinatório, está aí, é só você dar um Google, com nota máxima em conceito, 10. Eu apresentei, inclusive, na minha introdução, que um dos problemas que nós lidamos, sobretudo, no campo da formalidade, dos paradigmas da judicatura brasileira, é com a vaidade, onde, infelizmente, advogados, promotores, defensores públicos e juízes, muitas vezes se sentem semideuses e acham que o leigo, o não douto, tem que ascender-se ao nível de seu vernáculo português jurídico ou de sua própria tradição ou cultura jurídica. E isso é um problema muito sério. Eu tive o prazer, mesmo não sendo diplomado em Direito, graduado em Direito, de fazer o comentário de capa deste livro de uma pessoa que me chamou muita atenção, com mais de 40 anos de magistratura. Eu vou ler para você aqui o currículo do ilustre aposentado juiz de direito Mauro Ibiapina Lima. O livro foi dedicado a mim e eu fui convidado para fazer, tá aqui, olha, o comentário de capa, que é responsabilidade dessa obra fascinante. Mauro Ibiapina Lima, ele cursou especialização em Direito Público, Centro de Estudos Aplicados, ele foi bacharel, ou é bacharel em Direito, advogado da OAB no Ceará, não vou dizer aqui o número da sua OAB, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ok? Operou e trabalhou na jurisdição comarcas de Ibiapina, senador Pompeu também, tá? Enfim, o seu currículo é absolutamente, gente, extenso. E o que me conquistou no doutor Mauro Ibiapina Lima foi justamente a maneira com que ele se portou ao entender que compete ao operador do direito, que detém um código de linguagem, facilitar as coisas difíceis e não complicar as fáceis. Eu quero dedicar este vídeo de forma muito respeitosa a todos os operadores do direito, a você advogado, a você juiz. Nós precisamos de profissionais como vocês, mas está na hora de mudarmos um pouco a postura, sim, e entendermos que o fato de se ter uma OAB ou de se estar sentado em uma cadeira da magistratura no judiciário não te faz superior absolutamente a ninguém. E não é uma forma de tratamento que demonstra respeitabilidade. O que o povo precisa é de bons exemplos dos advogados e dos juízes, e não simplesmente de uma terminologia lexical, semântica, para ser tratado. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Um grande abraço e eu espero você em um outro momento. Alessandro Moreno responde Itaocara.